Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield e hoje com o nosso software Wild Horse nós vamos fazer análise dos preços da Bitcoin cotada em dólares e em reais para o dia de hoje, sexta-feira, 30 de novembro, às 23 horas e 59 minutos. Vamos então aos gráficos. Nós temos aqui que os preços da Bitcoin, segundo a corretora BitMEX, cotada em dólares, estão aqui esboçando um canal de alta a partir desse fundo formado no dia 26 e iniciado então no dia 27 ao final de uma queda e iniciado então a arrancada no dia 28, concluída ao longo do dia 28 para os 4.200 e agora então horizontalizaram-se no dia de ontem na quinta-feira. Agora atualmente a gente já sabe, nós estamos aí com uma leve queda até em torno dos 4.000, então já vale como um teste aí ao que seria o fundo do canal caso essa queda seja interrompida. No caso da continuidade dessa queda, esse canal aqui ele é invalidado e a gente tem um novo teste ao fundo que provavelmente vai gerar um novo canal horizontal. Acreditamos aí que esse canal de alta, embora seja uma alta sutil, ele resista a esse teste, o que é bastante importante para as cotações dessa moeda e das outras criptomoedas em geral. Vamos dar uma olhada no mercado brasileiro. A gente tem aqui um perfil bastante semelhante do Bitcoin cotado em reais, só que eu chamo a atenção que aqui, ao contrário do gráfico anterior, os pontos de maior volume foram as movimentações tanto para cima quanto para baixo aqui no último segmento de queda quando nós chegamos praticamente aí no fundo no dia 20 de novembro. Então esse dia aqui teve um grande volume de negociação e há 2 dias atrás aí, um pouco mais aí no dia 27, nós tivemos aqui essa alta até os 17.000 e essa alta aqui também teve bastante volume, foi associada com bastante volume. Porém, nas análises de ontem, nós comentamos aqui que a frenagem da queda no site da BitMEX, ela foi acompanhada de bastante volume e isso não acontece aqui no mercado nacional. Por quê? Porque a movimentação da Bitcoin aqui ela não responde ao próprio volume de compra. Ela responde aos preços da Bitcoin cotada em dólares. Então, existe um segmento dos preços, porém em reais. Por isso que nós não encontramos aqui uma relação entre força compradora e preços dentro do mercado nacional. Elas agem de forma independente, os preços podem subir mesmo sem força compradora, porque eles estão seguindo um guidance do mercado externo. Isso é muito comum no mercado de ações, quando tu tem as ADRs ali no mercado americano, seguindo o que acontece aqui no mercado nacional das ações brasileiras. Por exemplo, tem a Vale do Rio Doce, ela é negociada também na Bolsa de Nova York, as ADRs, né, American Depository Receipts, e quando acontece um evento aqui, ele se manifesta aqui no mercado nacional, ele se reflete lá fora. Então, isso aí é natural. Ou o contrário, tu tem uma ação, por exemplo, ações da Apple negociadas aqui na Bovespa, as BDRs, Brazilian Depository Receipts. O evento acontece nos Estados Unidos, ali é o mercado principal e os preços aqui eles vão simplesmente seguir aquela movimentação das ações, porém aqui cotadas em reais. Então é exatamente isso que nós estamos vendo aqui, porque a gente não precisa procurar evidência aqui de causa e efeito no mercado nacional. Vamos dar uma olhada aqui então na predição explícita dos preços. Nós vemos aqui que a cotação predita para o dia de hoje em Bitcoin cotada em dólares na corretora BitMEX está em 4.234, que é o centro desse intervalo, porém o algoritmo admite um intervalo de negociação que vai desde os 4.050 até os 4.419. Nós já vamos dar uma olhada como nós estamos. Eu acredito que nós estejamos abaixo aqui desse intervalo por enquanto, existindo aí uma expectativa de recuperação e entrada ainda desse intervalo nas horas que faltam aí para terminar o nosso dia. Vamos dar uma olhada aqui no mercado nacional. A gente tem aqui um viés de baixa, ao contrário do mercado da BitMEX, onde lá nós temos a expectativa de que os preços se mantenham no nível. Então, o intervalo ele meramente reflete a volatilidade que está sendo capturada no mercado, enquanto aqui, como nós temos praticamente todo o intervalo abaixo do último fechamento, nós temos aqui um indicativo de baixa e o centro da nossa expectativa está em 15.693, com um intervalo que vai de
14.535 aqui embaixo até 16.850 aqui em cima, que é praticamente o nível do fechamento anterior. Então nós temos aí uma expectativa de recuo. De onde vem essa expectativa? Da movimentação dos preços aqui que aconteceram nos últimos 12 dias, associado com a variável de seu próprio volume, que teve sim um papel na formação dos preços, apesar de não ser o dominante, como a gente já tinha comentado. Vamos dar uma olhada então direto nos dados do mercado. Nós temos aqui os preços do site CoinMarketCap e nós vemos aí a Bitcoin atualmente cotada em $4.040. A gente vê aqui que a queda que aconteceu, ela sofreu aí uma interrupção. Ela ocorreu essa queda, esse retorno aí de praticamente $200, agora o preço está nivelado e as demais estão com um movimento bastante parecido, o que fica de acordo com aquela ideia de uma alta correlação entre o preço da Bitcoin e as demais, Ethereum, Ripple, etc. Vamos dar uma olhada aqui no volume nas exchanges. A gente vê aqui o volume estável aqui na BitMEX em torno de 2.8, já faz aí algumas horas aí que esse volume atingiu essa região e vem se mantendo. A gente tinha comentado na análise de ontem que vinha tendo uma alta aí no volume da BitHub e agora ele cedeu. Provavelmente essa sessão aí está sincronizada aí com a queda que teve nos preços de $200, quando foi uma ausência de força compradora que abre espaço para redução nos preços. Toda vez que a força compradora diminui, ela abre espaço para a força vendedora ocupar aquele espaço. Você pode imaginar uma espécie de batalha de Verdun, onde tu tem o fronte de batalha às vezes se deslocando um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro. Tá? O site da Binance aqui também teve um leve recuo aí no seu volume, tá? Ele estava acima aí de 1 bilhão, em torno de 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200, agora está aí logo abaixo aí, vamos dar uma olhada, em torno aí de 950 milhões. Então, se tu for considerar, nós tivemos aí 400 milhões de perda de volume tanto na BitHub quanto na Binance, que pode bastante bem justificar essa seção que houve nos preços de 4.200 para $4.000, tá? Vamos dar uma olhada então especificamente na BitMEX. Aqui nós estamos aí com 3.967 dólares, ou seja, nós estamos abaixo do nosso intervalo de 4.045 que a gente tinha denotado, e vale a pena aqui comentar a queda de volume que nós tivemos. Ela aconteceu com uma grande força vendedora e ela foi interrompida com uma força compradora de praticamente a mesma magnitude. E aí o que nós tivemos? Uma redução no volume de negociação, tanto de força compradora quanto de força vendedora. Então o que acontece? Os preços agora estão se mantendo aí nesse patamar, estão em 3.970, 3.960, um pouco acima aí do 3.950, porém $200 acima do fundo que eles fizeram nessa última movimentação. Então isso é importante, isso mostra aí uma certa resistência. E esse é o tipo de reação que a gente precisa para que mais adiante mais volume de compra ingresse no mercado e os preços voltem a subir. Nós vamos ter dificuldade de passar dos 4.600, 4.500, nós vamos precisar de bem mais volume do que nós estamos apresentando. Na manutenção desse volume, é bastante provável que nós tenhamos aí mais uma redução até os 3.700 e um novo teste ao fundo da queda desse último movimento. Vamos então dar uma olhada aqui nos preços do mercado Bitcoin. Nós vemos aqui elas atualmente negociadas em 15.788, o centro do nosso intervalo era 15.650, em torno disso. Estamos bastante próximos dele, porém ainda temos aí quase 8 horas de negociação até o final desse dia para a validade da nossa predição. Então, basicamente é isso, pessoal. Os preços estão recuando, esse recuo está atualmente interrompido e se o volume de negociação continuar no patamar que ele está, somando aí as três exchanges, a gente não passa de 5 bilhões de movimento, passa um pouco disso, 5.500, nós precisaremos um volume maior do que isso, em torno de 8 bilhões, 7 bilhões no mínimo combinado, para exceder aquele patamar. Então nós estamos correndo o risco aí de mais um recuo até os 13.700, falando da BitMEX, né, até os 14, talvez 15, falando de mercado Bitcoin, para que nós conseguimos agrupar mais volume de compra e aí fazer uma nova tentativa aos 4.500. Então isso pode estar nos esperando
para as próximas horas. Vamos aguardar, o mercado é soberano. Muito obrigado pela atenção e pela audiência. Essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Por favor, assine nosso canal no YouTube e não esqueça de ativar a notificação para serem avisados de vídeos como esse. Qualquer coisa que a gente falou que não ficou clara, por favor, coloquem as perguntas nos comentários. Nós vamos responder tão logo quanto possível. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.